Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Antes de começar a falar sobre o assunto de hoje, queria saber o que atrai o espectador que assiste vídeos no YouTube. Meus vídeos possuem pouca audiência e, pelo que tenho visto, continuará tendo pouca assistência. Será que o motivo é o assunto? Dedicar-me a comentar matérias administrativas e políticas do nosso clube atraem poucas pessoas? Sei que muitos preferem assuntos relacionados ao campo e bola, mas será que falar das coisas internas do Vasco só atraem atenção se estiverem atreladas a um escândalo ou uma fofoca ultrajante? Quando lanço um vídeo e coloco na capa palavras agressivas como as que utilizei no vídeo de 22 de junho, ele atinge um público muito maior. Será que boa parte do público fiel ao YouTube adora fuxico e é atraído por clickbaits? Fico maluco quando vejo algumas capas de vídeos de certos canais apelando para o artifício nocivo e mentiroso do uso de palavras e imagens completamente fora do contexto e da realidade. O texto apela para a dupla interpretação e as imagens não condizem com os fatos. São imagens de jogadores que gostaríamos de ver jogando no Vasco, treinadores que passam a imagem de estar no radar e podem ser contratados a qualquer momento, e textos que induzem a situações resolvidas. Mas, na realidade, tudo não passa de especulação e hipóteses quase nunca confirmadas, que aliciam, sim, a palavra é essa mesmo, aliciam a mente do torcedor vascaíno que, sedento por boas notícias, acaba assistindo o vídeo. E, pelo visto, essa tática funciona pelo simples fato de que a internet tem uma grande quantidade de usuários dispostos a seguir esses aproveitadores. E por quê? Simples. Tem gente que gosta de ser enganada, tem gente que cai na pegadinha e tem gente que gosta de treta. Mas, pelos céus, também existe quem usa a plataforma da internet para se informar e tem inteligência e cuidado de discernir o que é verdade do que é falso ou enganoso. E essas pessoas, claro, usam seus neurônios de forma correta. E eu acredito que grande parte da torcida vascaína não se deixa levar por discursos apelativos, mentiras e falsas notícias utilizando corretamente as plataformas. E não custa reforçar, ainda não foram sequestrados pelo discurso esquerdista. Por sorte, graças aos céus, tenho crença que quem me acompanha é esclarecido e não se deixa levar por discursos e narrativas enganosas. Pelos motivos e razões acima citados, olhando a situação pela qual o Vasco passa, nunca é demais alertar sobre a conveniência de avaliar com paciência, inteligência, desconfiança e equilíbrio tudo que circula no mundo noticioso vascaíno. E quando se mistura a história do Vasco com as narrativas dos políticos vascaínos, sabemos quem tem possibilidade de ganhar dinheiro com o Vasco e quem vai gastar o seu dinheiro no Vasco. Agora, mudando de assunto, mas continuando a falar do mundo do futebol, aproveitando a Copa do Mundo, a mais divulgada e tecnologicamente preparada até hoje, sua organização merece minha avaliação. Eu acho que o futebol mundial original e da forma com que foi instituído está sendo destruído, e existem muitos motivos para isso acontecer. Em compensação, os esportes americanos, quase sempre organizados na forma de ligas particulares independentes, diferente do que acontece em países como o nosso, dependente de permissão e conluios governamentais, prosperam e são confiáveis por utilizarem um sistema administrativo estruturado e claro, sem segredos.
O futebol, dominado e autoritariamente administrado pela FIFA, em troca de patrocínios bilionários, só se preocupa em realizar espetáculos circenses e não desportivamente concentrados na competitividade. As organizações subalternas à FIFA se preocupam em promover torneios que rendem fortunas para seus organizadores. E nem com toda essa fantasia conseguem esconder e deixar de gerar escândalos envolvendo os órgãos responsáveis por administrar o esporte mais popular do mundo. Só os inocentes não percebem ou não tiveram acesso à informação sobre administrações suspeitas da FIFA, UEFA, Conmebol e outras federações no mundo, inclusive da nossa CBF. Desconfiamos que onde rola muito dinheiro sem controle, como no caso do esporte bretão, muita coisa irregular ocorre fora dos campos. E o sistema tenta manter tudo isso camuflado usando mecanismos que incluem empresas e pessoas escolhidas a dedo para contabilizar o lucro constante oriundo do esporte. O torcedor, que é o responsável por sustentar com seu dinheiro esse mecanismo mundial de manipulação econômico-financeira, fica assistindo o mundo girar e chupando o dedo. E as competições cada vez mais globalizadas, mas enganosamente localizadas, estão se transformando em disputas sem apelo patriótico. Na Copa do Mundo, os atletas jogam por seus países de origem, mas durante boa parte de suas vidas profissionais defendem times de outros países, demonstrando que o que vale é o dinheiro. Nossos melhores jogadores, quase todos, jogam em centros mais desenvolvidos e mais poderosos. E isso ocorre com a maioria dos atletas oriundos de países não abastados e não dominantes, como os da América do Sul e da África, para citar dois continentes que fornecem muita mão de obra profissional para o futebol. Daí, querer que esses atletas que saem muito cedo de seus países, alguns antes de criar barba, demonstrem patriotismo, é no mínimo hipocrisia. E como acontece na vida selvagem, onde os fortes caçam os fracos, também no futebol, os clubes de países em situação financeira melhor atraem os jogadores de países economicamente mais frágeis. Por isso temos tantos jogadores oriundos de países vizinhos em situação pior do que a nossa jogando aqui. A Copa do Mundo, para mim, é como um desfile de moda de alta costura, onde quem tem muita grana pode pagar para assistir, mas que não é acessível para o público em geral e muito menos tem seu produto disponibilizado para quem quiser. É uma ostentação e eu adoro futebol. Mas o futebol que o povão pode assistir, sendo sócio, torcedor do time, sócio estatutário do clube, se puder, ou torcedor por amor à instituição, com direito de comparecer ao estádio quando quiser ou tiver dinheiro para pagar o ingresso. Por isso sou contra essa tal classificação de estádio tipo FIFA que afasta o povão. Hoje, quem tem muito dinheiro pode comparecer a uma Copa do Mundo e pagar uma fortuna. Bom, pelo menos para mim. Por um ingresso num estádio padrão FIFA. Quem tem uma renda média, seja lá o que isso signifique, pode consumir alguns produtos dos patrocinadores da Copa, dos times ou que estão expostos nas lojas ou nos mercados. E quem não tem dinheiro assiste os jogos nas TVs abertas por assinatura ou no YouTube, ou pega o seu vale alimentação e descarrega em uma empresa de jogos tipo Bet Qualquer Coisa e torce para não ficar mais pobre. Até breve, amigo. Por enquanto é só. E não me deixe maluco, sozinho e desanimado. Venha sempre tomar um café da colina comigo agora que o sonho do Hexa se foi. Mas o milagre do renascimento do Vasco pode acontecer. Por isso, fique comigo, sem deixar de dar o seu like, compartilhar e comentar para me ajudar a atingir mais pessoas. Afinal, não estou aqui para ganhar dinheiro e nem estou procurando patrocinadores ou colaboradores financeiros.
Só amigos e verdadeiros vascaínos. E enquanto tiver saúde física e mental, estarei aqui toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se quer que fale de um assunto específico, então me diga. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas, sempre.